Olá, pessoal, muito bom dia. Que bom começar com muita gente já na tela. A gente chega hoje ao segundo dia do quinto Congresso de Inteligência Artificial, promovido pela Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, FACET, e pelo Programa de Pós-Graduados em Tecnologia da Inteligência e Design Digital, o TID, da PUC São Paulo, em parceria com a PUC Campinas. Então, aqui em parceria, com meus colegas, nós vamos conduzir o dia de hoje, que promete muito. Lembrando que esse congresso ele é totalmente gratuito e ele visa incentivar o desenvolvimento de projetos científicos acadêmicos que contemplem o campo da inteligência artificial, com foco nas aplicações e investigações de novas tecnologias e seus impactos sociais e éticos. E são distribuídos esses projetos, incluem 11 áreas de abrangência: tecnologias de IA, direito, educação, ética, modelos de negócio, mediação social, artes, cidades inteligentes, saúde, comunicação e sustentabilidade. Então, para a gente dar início ao dia de hoje, eu convido os professores Dora Kaufmann e Daniel Gatti, coordenadores do Congresso de Inteligência Artificial da PUC São Paulo, para uma palavra antes do início. Então, a palavra é de vocês. Bom dia a todos. Bom dia, Karen, obrigada. Rapidamente, né, ontem a gente já fez uma abertura oficial, inclusive com a presença de autoridades representando as duas universidades, a PUC Campinas e a PUC São Paulo. Queria só fazer rapidamente um registro. Primeiro, estamos muito felizes, toda a equipe organizadora, pelos resultados de ontem. Nós tivemos, foi recorde de pessoas assistindo ao longo das apresentações, tanto dos painéis pela manhã como à tarde. Também tivemos recorde de views ao final do dia, no período, né, no primeiro dia, e continua sendo, então, estamos batendo recorde. Como nós falamos ontem, batemos recorde, tivemos mais 50% a mais de submissões de projetos de pesquisa em relação ao ano anterior, e todos eles, 100%, não teve nenhuma eliminação, porque 100% estavam dentro da temática da inteligência artificial, a qualidade também superior, na média, uma qualidade muito melhor, mostrando, né, indicando claramente o amadurecimento do tema e o amadurecimento da nossa relação enquanto pesquisadores e estudiosos com o tema da inteligência artificial. Eu queria só para, então, marcar alguma. Eu queria agradecer. Ontem a gente agradeceu algumas pessoas, hoje eu queria agradecer imensamente a Karen. Assim, ela é sensacional. Acho que assim, é difícil até encontrar as palavras certas para agradecer todo o trabalho, o empenho, a dedicação e o cuidado que a Karen está tendo, e sempre com super alto astral, muita disposição. Então, Karen, parte importante dos resultados, do sucesso desse congresso, devemos a você. Então, o Daniel e eu, como coordenadores, agradecemos sinceramente, assim, até me emociona. E também queria agradecer muito ao Luiz Felipe, como sempre, viabiliza toda a parte das transmissões, a Jussi Rocha, que está também conosco esse ano, e quero agradecer muito todo o empenho, a Humberto, da DTI da Fundasp, que está viabilizando as transmissões, ao marketing da PUC de Campinas, né? Nós tivemos toda a identidade visual, todas as peças publicitárias, tanto para divulgar o evento, como agora na realização do evento, foram desenvolvidas pela área de marketing da PUC Campinas, com muita competência, muita interação conosco, todo o tempo, a Patrícia, professora Patrícia interagindo com a Karen. Então, assim, a equipe, mais uma vez, a equipe teve harmônica, e isso é fundamental para o sucesso de um evento. Então, agradeço a cada um de vocês, aos outros que também estão contribuindo, mas me escapam os nomes.
mas a Karen transmite a todos o nosso grande, e nós vamos fazer uma celebração, temos verba para isso, vamos fazer um jantar, como fizemos o ano passado, ano retrasado, de celebração da equipe que trabalhou nesse projeto. Então, professor Daniel, por favor. Vou aqui interromper para agradecer em nome de toda a equipe. Nós temos a Verônica, temos a Tina, mas no final a gente vai passar um vídeo agradecendo todas as pessoas que fizeram parte desse congresso. Aguardem. Muito obrigada. Professor Daniel. Bom dia, bom dia. Nossa, eu fico super emocionado também, muito feliz, né, de realizarmos. Eu acho que a cada ano, os primeiros anos foram sempre muito turbulentos, até a gente conseguir engrenar, né? A Dora falava, ano que vem não vamos fazer mais nada. Não, chega, tô... Eu falo, Dora, calma, Dora, tem que ter fé, tem que ter tranquilidade, né? A gente vai dar tudo certo, né? E eu fico super feliz porque, apesar das dificuldades que se tem ainda, hoje em dia a gente fala, né? Estamos falando de inteligência artificial, falamos de toda a tecnologia que a gente tem, mas uma peça muito importante ainda é o ser humano, né? Então, essa a gente não tem como mudar. E aí a gente consegue enxergar e ver o quanto é interessante a gente conseguir realizar esse congresso, juntar pessoas, juntar ideias, juntar duas universidades, não é simples. Juntar um patrocinador também, muito legal, o Google aqui patrocinando. Estamos ansiosos, a comissão aí decidiu aí os melhores trabalhos, eu não sei, eu fico aqui, sempre eu sou o último a saber, não tem importância. Estou ansioso aí para a gente divulgar e também hoje é um dia importante porque os grupos do ano passado vão apresentar os seus resultados, né? E eu acho que a parte importante do congresso é se a gente começar não, já Um, começamos, dois, um, né? dois. A manter as coisas as coisas acontecendo, né? E ver os resultados dos trabalhos que são desenvolvidos e foram desenvolvidos, né? Então acho que essa é o ponto assim, o ponto quente do congresso é ver o resultado dos grupos do ano passado, né? E ansioso para ver quem vem, né? Agora, eu falo, às vezes a gente dá a bolsa para te ajudar a desenvolver, mas eu acho que todos os projetos que hoje estão aqui devem ser desenvolvidos. E aí, aqui no prédio 4 do campus aqui da Marquês de Paranaguá, no campus da PUC, da Marquês de Paranaguá, a gente criou uma sala agora, tem uma sala que ainda estamos achando o nome, né, Dora? Esse é o nosso centro de inteligência artificial, o nosso centro de inovação e inteligência artificial, mas já temos uma sala que é um espaço que você vai poder vir ali, ter trabalhar, pesquisar e encontrar com outros pesquisadores ali, que fica no primeiro andar do prédio 4, uma sala com vidro, a gente fica num aquário, é muito bonita a sala. Então, já temos esse espaço que eu acho que, assim, ao longo desses anos conseguimos, então, todos os projetos já têm um espaço para poder estar no seu desenvolvimento, né? Olhando a pirâmide de Maslow, o primeiro é o meio ambiente, né? O espaço de trabalho. Então, quero dar boas-vindas e aí, se precisar, estamos à disposição. Obrigado. Professor Daniel, só uma ressalva: esse ano eu não falei que ia desistir. Não falou mesmo, isso é verdade. Esse ano nós começamos Já desde com tudo fluindo mais fácil, mais rápido. Esse ano eu não falei isso, pelo não contrário. falou mesmo. Pelo contrário, vamos avançar e já estamos aqui com a cabeça para o ano que vem aí, porque vai ser, como eu falei ontem, se tivermos empresas, patrocinadores, é sempre bolsa para o desenvolvimento das tecnologias. Então, isso para a gente é super importante e primordial. Isso, se tiver alguma empresa nos assistindo, nos acompanhando, sejam bem-vindas, porque é isso. Quanto mais recursos a gente tiver de patrocínio, praticamente
quase 100% do patrocínio é alocado para as bolsas de pesquisa. Então, se a gente tiver mais, nós vamos poder aumentar o valor das bolsas e aumentar O número de bolsas. de bolsas de projetos contemplados, né? Então, isso é sempre bem-vindo. Isso Então, mesmo. Excelente. bom segundo dia para todos. E, bom, a gente vai começar. Então, eu já vou explicar o primeiro painel do dia. Vocês vão ver que vai ser um vídeo gravado. Infelizmente, aconteceu um imprevisto. O Philip Hacker, ele ontem começou as férias e teve algum problema com um dos filhos. Ele tem dois filhos muito pequenininhos, de 2 e 4 anos. E um dos filhos teve um problema de saúde e eles tiveram que voltar hoje. Eles estavam na Espanha, voltar para Berlim hoje, e justamente no voo, no horário do Congresso. Então, apesar da situação, que é sempre sensível, né? Tudo que envolve filhos, a gente é totalmente solidário, mas mesmo assim ele gravou um vídeo e nos enviou hoje pela manhã, e que a gente vai passar com tradução simultânea, e a partir daí a gente vai, o Alexandre Zavaglia, que é o mediador desse terceiro painel, e eu vou ajudá-lo e nós vamos conversar um pouco sobre as ideias que o Felipe vai colocar, vai transmitir no vídeo, e depois nós vamos comentar sobre uma pesquisa específica que nós coordenamos. Então, podemos começar o dia. Vamos lá, né? Só lembrando que hoje, além desse painel, que é o painel 3, que é o AI Act, Desafios na Implementação da Lei de AI Europeia, a gente vai ter na sequência o painel Inovação em Saúde, a Jornada da IA, na Beneficência Portuguesa. Então, para quem está nos assistindo aqui no YouTube, nós estamos num canal hoje, nessa sessão, por conta da tradução simultânea, e depois nós vamos migrar para o TID digital. Então, só para que vocês possam ficar antenados nessa alteração de canal. E aí, na parte da tarde, a gente vai conhecer mais 22 dos 46 projetos que foram selecionados para concorrer às 8 bolsas auxílio, assim como já foi dito, né, pelo professor Daniel, pela professora Dora. Então, a gente tem um dia bem rico, tanto da apresentação, da prestação de contas, como também vamos conhecer os novos selecionados deste ano. Então, desejo um ótimo congresso. Só fazer um Oi? comentário. A beneficência portuguesa, porque o uso né, a implementação de inteligência artificial na área de saúde está bastante avançada. Então, só para quem não acompanhou os outros congressos, nós já trouxemos o Einstein, que já fez uma apresentação no congresso, já trouxemos a parte de pesquisa do INCOR, do hospital do INCOR, já trouxemos, e esse ano nós estamos trazendo justamente dois profissionais, dois executivos da Beneficência Portuguesa, que eles também têm vários projetos de implementação de inteligência artificial. É a terceira vez que a gente traz uma instituição da saúde importante no Brasil para apresentar a sua experiência com a inteligência artificial. Bom, eu estou recebendo aqui uma mensagem para aguardar um instantinho para fazer essa transição aqui, para a gente poder colocar o tradutor na tela. Então, vamos aguardar aqui só um instante. Vou aproveitar também e lembrar que para conseguir obter o certificado de participação no Congresso, a gente precisa que vocês entrem pela plataforma de eventos da PUC São Paulo, acessem a área de transmissão por lá, para que então vocês possam ser credenciados. E só mediante a esse credenciamento que habilita a geração do certificado de participação. E como sempre, né, também não deixem de mandar as perguntas. Esse painel vai ser bastante rico e quero contar com todos vocês, tá bom? Professor Daniel, professora Dora, mais algum recado antes da gente Fui olhar sair agora, do só trabalho? interessante, o Facebook acabou de me mandar
dos meus stories, o terceiro, as imagens, a divulgação do terceiro congresso, nós estamos no quinto. Não entendi por que acaba de me mandar. A IA falhou. É uma lembrança, né? É uma É, lembrança. Quem sabe é uma chamada para o Face apoiar. é o meta, né? O Diogo tá É, lá, né? hein? O Diogo, nosso professor também do programa, do TIG, que também é a nossa influencer de inteligência artificial. Ele está lá no Meta, em Londres, né? Tá num evento lá, foi convidado. Então é muito rico, né? A gente está participando e está em todas essas atividades aqui simultâneas. Que o dia seja muito proveitoso e intenso. Não, será, será. Bom, bom, estou aqui recebendo a mensagem que o tradutor está entrando na sala, então a gente já pode começar. Léo, que vai conduzir aqui essa tradução com a gente. Muito bem-vindo, Léo, e vou soltar o vídeo, tá bom? Ótimo evento para todos nós. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Desculpa, dou aqui as boas-vindas da Europa. Muito obrigado pelo convite para esse evento maravilhoso. Nora, Alexandre, muito obrigado por me envolverem aí nessa reunião. Fico muito feliz. O que que eu quero fazer nos próximos minutos com você? Eu quero falar um pouquinho de fronteiras, fronteiras na regulação de AI e particularmente nas responsabilidades. Para poder fazer isso, eu preparei algumas coisinhas, então tenha um pouquinho de paciência comigo enquanto eu começo a falar, tá bom? A respeito justamente deste tipo de questões. Quando a gente fala de responsabilidades, né, a gente fala de uma pergunta de US$ 1 trilhão, né? Por que será? Porque nós hoje sabemos que tem uma série de regras nos Estados Unidos, na União Europeia, enfim, e com certeza esse resultado das eleições também vai afetar esse tipo de regulações. Mas tem uma série de regras no Brasil e em outros países que tem a ver justamente com o que as empresas vão ter que fazer para se ajustar. Mas, de qualquer maneira, temos que entender que as empresas vão ter que pagar por uma série de danos ou de problemas que possam ocorrer lá para baixo. Digamos que você abre o OpenAI ou a Microsoft, enfim, e você está construindo um modelo grande, digamos, de inteligência artificial. Alguém usa esse modelo e ocorre algum tipo de dano para alguém. Você será responsável pelo tipo de problemas que aconteceram lá para baixo, digamos, com os usuários desse modelo? Ou será que quem é responsável? Claro que tem jurisprudência que a gente pode até trazer, né, para poder conversar, para poder falar dessa responsabilidade. Mas a pergunta é: será que esse marco antigo, esse arcabouço, realmente está adaptado aos desafios de AI no dia de hoje? Nem sempre, né? Talvez quando a gente pensa para onde está indo a União Europeia, a gente possa ter alguns sinais. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: quero dizer, né, que a regulação da inteligência artificial em qualquer lugar está relacionada em duas áreas diferentes. Primeiro, temos a segurança de produto, né? Um produto, como a inteligência artificial, pode ser levado ao mercado? Sim, não? Quais as consequências, né? Pensa num carro. Um carro sem cinto de segurança pode ser vendido? Não, porque é uma característica básica de segurança que está faltando. Ou, sei lá, você tira os freios do carro para deixar ele mais barato? Não dá, né? Mas esse arcabouço não te diz quem é que é responsável caso alguma coisa aconteça. É um outro sistema. E esse é a responsabilidade de produtos. Aqui na Europa nós temos o AI Act, que é uma regulação de segurança, mas não é de produto, é de segurança. Não resolve o problema de quem vai pagar caso tenha algum problema. A gente pode diferenciar, não sei, por exemplo, produtos como carros, produtos como brinquedos, tem regras diferentes e tem riscos altos, riscos baixos, enfim. Isso é uma coisa que a gente já tem. Mas na Europa a gente tem uma série de regras de responsabilidade, de governança. São várias. Uma se chama PLD e a outra se chama AILD. PLD é quando você tem que rotular os produtos a partir do risco que eles apresentam. E o AILD é um pouquinho diferente, já vou explicar. A diferença dessas duas normas é que você tem
lógico, você tem a União Europeia, você tem os membros, os países, né? Quando a gente fala da PLD, a gente está falando do nível europeu. Quando a gente fala de AILD, a gente fala de um pré-requisito para os países membros serem parte da União Europeia para harmonizar alguns aspectos que os membros vão ter que seguir se querem ser parte da União Europeia. Qual a diferença dessas duas questões de responsabilidade? A diferença talvez não seja tão grande, a de produto, a PLD, ela é um pouco mais ampla e fala de regras de quais são os produtos realmente que têm que ser considerados. E também há conexões entre, logicamente, os estados, entre os membros, entre os países e essa regulação geral. Por exemplo, se tem algum problema com a regulação europeia, a responsabilidade pelo defeito de um produto, porque um produto não anuncia o que acontece com o uso dele, esse tipo de ação vai cair para a União Europeia. Os estados, eles tinham até 10 de outubro, na verdade, para poder aprovar formas, mecanismos de poder monitorar, fiscalizar, enfim, até um certo tempo que eles têm, os produtos que eles vão eh, colocar dentro dessas regulações novas. E aqui eu quero trazer um pouquinho algumas das questões que vêm aparecendo justamente com o PLD. Com essa diretiva de responsabilidade de produto, tem três coisas importantes que foram atualizadas. Primeiro, esclarece o software é um produto, ou seja, a inteligência artificial não era considerada um produto até antes, né? Eu tenho uma garrafinha aqui, não sei se vocês viram, mas essa garrafinha é um produto. Agora, a inteligência artificial não era considerada um produto. Hoje, quem fabricar, quem desenvolver, quem fizer software de inteligência artificial vai ter que se adaptar às mesmas normas dos produtos como qualquer outro, como uma garrafa, um brinquedo, etc. Agora, se você tem uma garrafa que explode na minha mão, você vai ter que mostrar que essa garrafa tinha defeitos, né? Eu, como vítima do acidente, é difícil, né? Como é que eu sei se a garrafa foi mal produzida, mal desenhada, mal criada, mal projetada? É muito difícil. Agora, imagina para inteligência artificial. Os sistemas de inteligência artificial, se não funcionarem como deveria, como que a gente vai avaliar isso, né? Então a gente tem que falar com direitos de acesso, como por exemplo, sei lá, acesso a testes de graça, a períodos, né, de graça para você testar, para verificar com especialistas se o modelo tem problemas ou não. E isso tem uma série de consequências, por exemplo, tem propriedade intelectual, tem direitos de autor, tem várias coisas que são consideradas. E as outras coisas que a gente chama aqui na Europa de alívios ou de isenções de responsabilidade. A empresa diz: olha, a gente seguiu todas as regras, a gente fez tudo o que era para ser feito, testes foram feitos e ainda assim ocorreu um problema. Ok, vamos ver o que foi que aconteceu. A maioria dos exemplos de inteligência artificial e de machine learning, existe a suposição de que o produto tem algum defeito, a não ser que a empresa venha e diga: olha, fizemos todas essas normas, todos os testes, todos os estudos. Ou seja, isso muda tudo. E o que acontece com a ALD? Eu acabei de criar um relatório do Parlamento Europeu que discute justamente no nível europeu, a nível de parlamento, como a gente vai prosseguir com a ALD. Será que vai ser aceita? Será que não vai ser aceita? A gente vai ver. Há três questões essenciais aqui. Se a gente vai ver o relatório, você pode colocar no Google AILD PRS. Você vai achar esse relatório que eu acabo de produzir. A primeira coisa é, será que a inteligência artificial deveria se restringir só à inteligência artificial ou também ao software de outros tipos? Software geral, né? Porque, por uma parte, o PLD cobre justamente o software, né? E existem algumas responsabilidades de produto que são de software mesmo. Né? Agora, se a gente pensa nos vieses, por exemplo, nas formas como os mecanismos são treinados, de quem é a responsabilidade? Software complexo tem características que podem ser aplicadas à inteligência artificial. Será que vale a pena ter uma responsabilidade única para a inteligência artificial ou aplica o que a gente tem, por exemplo, para outro tipo de softwares? A gente tem que pensar, por exemplo, em um marco de negligência, por exemplo. Será que isso é muito excessivo para a inteligência artificial? Eu acho que isso pode afetar o desenvolvimento, a inovação, novos produtos. Eu acho que a gente pode tentar entender melhor a questão da negligência e algumas presunções básicas de alguma falha intencional, que, por exemplo, não sei, a inteligência artificial pode ter sido hackeada ou alguma coisa do tipo. E o que acontece com a proteção também do que nós conhecemos na Europa como SMS? Pensa assim, o
comprador vai ao que nós chamamos os SMEs, faz uma instalação de um produto, tenta obter dinheiro com esse produto a partir de um uso, e ali vai falar com a Microsoft ou com a OpenAI, enfim, com o produto, com quem produziu a inteligência e fala assim, olha, não gostei, você pode me reembolsar? Tem proteções ali que falam do contrato entre as Big Tech, né, como a gente chama, e as pequenas empreendedoras, as SMEs, as pequenas empresas, né, que são justamente as pequenas e médias empresas que a gente chama em inglês e chama na Europa de SMEs. Ali tem questões contratuais. Outra coisa que eu acho que é importante é falar do que a gente conhece no mundo da tecnologia como alucinação, quando a inteligência artificial tem desses fenômenos que é totalmente descolado da realidade. E um professor, por exemplo, nos Estados Unidos, foi acusado, foi indiciado por uma série de assédios sexuais que não aconteceram, mas que foi usada a inteligência artificial para demonstrar que foi. Tem essa questão. Normalmente tem também uma série de considerações. No tribunal alemão, por exemplo, também aconteceram alguns problemas, porque teve um caso que teve autocomplete, a função de autocomplete. Autocomplete o que é? No Google, você escreve lá, você quer buscar alguma coisa lá em 2012, quando isso foi construído, esse caso na corte, você escrevia, sei lá, como fazer, e aí ele completa sopa, bordado, enfim, ele completa com diferentes coisas. Isso chama autocomplete. E às vezes tem casos como esse que foi muito conhecido, a mulher do presidente alemão na época foi acusada, né, de ter sido uma garota de programa quando ela era mais jovem, enfim, foi processada e teve todo um caso ali e assim, foi falado de como essa ferramenta de autocomplete foi usada como, né, forma de impactar essa personalidade muito conhecida. E a gente pode falar de outro tipo de casos, casos muito sérios. Tem algumas ações que têm que ser tomadas também de forma proativa e especificamente tem que colocar avisos, anúncios que digam, olha, pode ter sim alucinações que podem provocar danos sérios às pessoas, às empresas. Mas fica mais complicado, logicamente, porque no que a gente diz aqui nas nossas leis de proteção de leis, possivelmente no Brasil vocês têm a LGPD e outras séries de leis, a questão de alucinação ela vem justamente com os dados pessoais, às vezes. Por exemplo, data de nascimento, data de aniversário, né? Como você vai incluir a acurácia dos dados dentro desses contratos? Isto é uma coisa que não ocorre uma vez ou outra. As alucinações da inteligência artificial ocorrem o tempo inteiro. Na Europa, por exemplo, tem inclusive uns ativistas que vêm fazendo uma série de trabalhos contra a OpenAI, porque, por exemplo, botaram a data que não era como a data correta. E não é bem assim, né? Voltamos agora. O tradutor foi mais rápido do que o vídeo, então por isso que ele parou de falar um pouquinho antes, mas o conteúdo todo foi transmitido. A gente teve que fazer aqui uma manobra para tentar, né, conciliar o vídeo com a tradução, mas agradeço imensamente todo o trabalho do Humberto, do DTI, do Léo Piamonte, pela paciência. E sigamos, professora Dora, Alexandre, o palco é de vocês. Eu queria fazer só umas observações gerais, assim. Primeiro, eu acho que pela explicação, pelo vídeo do Felipe, fica claro o que eu sempre falo sobre a regulamentação da inteligência artificial, que é absolutamente necessária, fundamental, imprescindível, mas que não é trivial, né? E a gente também percebe pelas palavras, pela apresentação do Felipe, que o que está acontecendo na Europa é um conjunto de regulamentações, né? O AI Act, que entrou em vigor, que é a Lei de Inteligência Artificial, que entrou em vigor em 1º de agosto desse ano, e tem, durante 2 anos, cada uma das obrigações tem um prazo específico de entrada em vigência, né? A lei entrou em vigência, mas não todas as obrigações. Mas mostra também que não é suficiente, né? Ela está conversando, dialogando, ou está se buscando esse diálogo com um conjunto de outras leis dentro da Europa, assim como também o processo também em curso, em paralelo, ainda antes de entrar em vigor o AI Act, de criar padrões,
né? Exatamente, os padrões possibilitam todos os agentes envolvidos, né? Tanto quem desenvolve, quem usa a inteligência artificial, o usuário final, através dos padrões, consegue, de fato, estabelecer tanto as obrigações como os direitos, porque na lei acaba sendo muito assim, permite muitas interpretações. Então, quando você estabelece os padrões, fica mais claro, concretiza essas obrigações e esses direitos. Eu continuo achando o que eu acho já há muito tempo, desde que começou, desde a última fase. Aliás, ontem, no primeiro painel, a gente ouviu a Virginia Dickman, que ela participou do primeiro grupo que foi formado na Europa, né, o processo inicial de regulamentação na Europa. A Comissão Europeia criou um grupo de notáveis, se não me engano, tinha 54 pessoas, e ela foi uma das pessoas que participou. E ontem ela disse que, na opinião dela, né, pelo que eu compreendi, de fato, o processo ficou cada vez mais complexo e ela acha que a versão atual, a versão que virou lei, ela se afastou das ideias iniciais, inclusive formuladas por esse grupo de notáveis de 2018, 19. Eles soltaram o primeiro documento, exatamente apontando essa complexidade de implementar, e que ela defende, ou pelo menos ela argumentou ontem, que deveria ter mais abrangência, né? As regras de uma regulamentação deveriam ser mais abrangentes e deixar para as agências setoriais, ou ao longo do tempo, outras organizações dentro da comunidade europeia estabelecerem os detalhes, né? E eu acho que isso ficou bastante claro, e como tem muitas questões que não estão resolvidas, né, que não estão equacionadas, mesmo com todas essas regulamentações em paralelo, né, em relação a tecnologias digitais, em relação às plataformas digitais. E só para finalizar essa minha observação inicial, o que está também tem muitos manifestos, muitas manifestações e muitos manifestos assinados por grandes e médias empresas europeias, preocupadas com a perda de competitividade da Europa em relação aos Estados Unidos no protagonismo em relação à inteligência artificial. Como eu acho que todos já sabem, né, já têm consciência, a pesquisa, desenvolvimento e implementação da inteligência artificial hoje está na mão das Big Techs, são 5, e agora também entrou a NVIDIA, que são todas Big Techs americanas. Então, a Europa já tem na partida, antes, independente de regulamentação, ela já tem uma perda, uma fragilidade em relação à competição, tanto para pesquisa quanto para desenvolvimento e implementação da inteligência artificial. Então, com todos esses arcabouços regulatório muito rígido e muito assim, robusto, né, as empresas estão se manifestando que ainda dificulta ainda mais a competitividade. Então, por outro lado, também a Virginia falou sobre isso ontem, né, e eu estou plenamente de acordo. É falacioso colocar como conflitante a regulamentação e a inovação, né? O problema não está na inovação, e eu também creio, pelo que acompanho, que as empresas europeias também não estão falando contra a regulamentação. A questão é como você regulamenta, né? Todos os ambientes, a gente vive num ambiente regulado, dois setores que são extremamente regulados no mundo inteiro, como a indústria farmacêutica e a indústria bancária. Nem por isso elas deixam de ser inovadoras, muito pelo contrário, são dois setores extremamente inovadores. Então, a questão não é ter regulamentação ou vai conflito com a inovação. Também ontem a gente, no primeiro painel, nós comentamos que a inovação depende de investimento, e o investimento está muito relacionado a você ter um ambiente estável, regulatório estável, né? Então, eu me lembro, muitos anos atrás, a dificuldade dos grandes fundos de investimento americanos, que têm
que são os maiores detentores de recursos para investimento, como eles não podiam, pelas regras dos fundos de pensão americanos, não podiam investir no Brasil fundamentalmente porque não tínhamos um ambiente regulatório estável. Então, ter regulamentações, ter esse ambiente estável é muito importante para o investidor, consequentemente para a inovação. A questão é como fazer isso, né? Então, por isso que, desde o início dessa conversa sobre regulamentação aqui no Brasil, eu tenho defendido veementemente e saúdo o fato de que a última versão do PL 2338, que está na Comissão Temporária do Senado, se aproximou o que está sendo considerado que a nossa regulamentação, pelo menos o PL, a última versão, está sendo considerada híbrida, que se distanciou um pouco, bastante talvez, em relação ao arcabouço regulatório europeu e se aproximou bastante também do arcabouço regulatório, da maneira como, não é nem regulatório, da maneira como está sendo tratada as questões relacionadas à inteligência artificial pelos Estados Unidos. Por isso que está se chamando híbrido. E uma das características dessa hibridização é o fato de que essa última versão do PL 2338 está dando um protagonismo para as agências setoriais, que é o que eu sempre defendi, porque eu acho que isso garante flexibilidade. Além de ser agências que conhecem o domínio da implementação. Então, isso é uma grande vantagem. Segundo as agências setoriais regulatórias, a missão delas é isso. Elas já fazem a regulamentação e fiscalização nos seus setores. Então, o que elas têm que incorporar é os produtos e serviços habilitados por inteligência artificial. E terceiro, porque exatamente como elas atuam, elas têm flexibilidade, elas estão com foco no seu setor específico e interagindo todo o tempo, principalmente com os grandes atores, grandes players do seu domínio, né? Então, essa é alguma das considerações iniciais e passo a palavra para o mediador, Alexandre Zavaglia. Olá, professora Dora. Bom dia a todos e a todas. Um grande prazer estar aqui com vocês, discutindo um pouco aí junto com o Felipe, hacker. Infelizmente, ele não pôde participar aqui ao vivo com a gente, mas a gente teve aí uma explicação aí importante que pode aqui ensejar todas as discussões que a gente vai ter aqui nesse painel inicial do segundo dia do Congresso. E também dizer a todos que nós estamos aqui aguardando as perguntas para que a gente possa comentar o que vocês têm aí para colaborar com a nossa discussão. Então, seguindo o que a professora Dora falou, a gente teve a oportunidade, né, o ano passado, de passar um período lá em Berlim com o Philip, como fellows da European New Studies of Digital, que é a ANS, que é a universidade que ele está ligado lá na Alemanha. E o Felipe tem participado como advisor do Conselho Europeu e também do Parlamento Europeu em várias discussões, né, obviamente ligado à visão alemã dessas discussões. Então, a gente teve a oportunidade de perto, né, acompanhar um pouco essas discussões. E o ponto principal ali da Europa, né, começando por uma legislação, como o professor Eduardo falou, um pouco diferente dos Estados Unidos e aqui do Brasil também, né, por essas alterações aí recentes que a gente já comenta. A Europa justamente começou a discutir, a partir de uma lei, essa contextualidade da inteligência artificial, entendendo que o melhor modelo seria uma regulação baseada em risco, entendendo que a gente tem, né, um risco inaceitável, o risco alto e o risco baixo. Então, o risco inaceitável, basicamente, questões de score social, vigilância em tempo real, mas o grande foco são justamente as aplicações de alto risco. E há uma discussão muito grande que a gente não deve, apesar de se chamar AI Act, uma regulação da inteligência artificial, não regular a tecnologia em si, mas as suas aplicações. Só como um exemplo, se a gente pegar a biometria, a gente pode usar a biometria para abrir nossa conta no banco, a gente pode usar para essa vigilância social em tempo real, ou a gente pode usar para fazer a prova de vida no INSS, por exemplo, que é algo que tem acontecido de forma muito positiva. Então, ou seja, são os mesmos dados, a mesma tecnologia, com aplicações, riscos e implicações na vida das pessoas de forma totalmente diferente. Então, esse é o grande desafio. E dentro dessa lógica, há
um avanço nas discussões, começando pela lei, de se entender o ciclo de vida, quais são as etapas para a construção, né, dessas soluções, desde os dados utilizados, qual a tecnologia utilizada, análise de impacto, ou seja, como cada tipo de solução pode impactar nesses usuários finais, na própria sociedade, nas companhias, né? E como o Felipe colocou, é, é, a gente vai precisar fazer, assim como acontece nos demais produtos, o professor Adora também falou, a área, né, farmacêutica e também o mercado financeiro, entender a análise de performance, a análise de saídas, porque muitas vezes os problemas, né, a gente só vai enxergar fazendo testes. Então, o Felipe muito bem colocou, a gente precisa colocar um brinquedo no mercado, a gente precisa entender se esse brinquedo, a tinta vai ser tóxica, se uma criança pode engolir uma parte do brinquedo, e esse brinquedo não pode ir para o mercado sem esses testes e esses controles. E isso a gente acredita que faça parte, que não é algo que de fato vai, né, vamos dizer, atrapalhar ou gerar algum tipo de dificuldade para a inovação, porque a gente tem que fazer esse equilíbrio entre a inovação e os impactos negativos que eles podem trazer na vida da sociedade, na vida das pessoas. Então, toda vez que a gente tiver um alto risco, ou um potencial impacto negativo na vida das pessoas, nós vamos precisar fazer esses testes, né? Então, isso tem se adequado na Europa, que começou por uma lei e vai fazer uma harmonização com outras leis a posteriori, quer dizer, eles criaram a lei e agora estão fazendo a harmonização com esses novos instrumentos legais, né, baseados aí nessas questões de responsabilidade de produtos, de especificações técnicas e também de outras regulações setoriais já existentes. No caso dos Estados Unidos, eles foram por um outro caminho, começando a falar, a solicitar das agências reguladoras, olha, olhem aí no seu mercado, entenda os riscos, entenda que tipo de norma interna vocês já criaram que seriam aplicadas aí para essa questão. E o Brasil, como a professora Dora falou, bebendo dessas duas fontes, né, acabou caminhando para um sistema híbrido em que a lei é muito próxima da Europa, no sentido de garantia de direitos fundamentais, saúde e segurança das pessoas, uma regulação baseada em riscos, mas que já prevê a priori, quer dizer, desde o primeiro momento, que quem vai afinar, né, ou ajustar essa legislação, adaptar para cada setor, são as agências ou órgãos setoriais. Então, isso a gente sempre acreditou que é um caminho ideal, porque imagina uma única agência tratar desses milhares de assuntos e áreas, e ao mesmo tempo em que cada agência ou órgão, né, setorial já tem toda uma experiência ao longo do tempo, de várias, se a gente pegar o mercado financeiro, a gente já tem regras de que tipo de variáveis a gente não pode usar, por exemplo, na análise de crédito, né? Então, você tem toda uma experiência nessas áreas. E o grande desafio do momento na Europa, a partir, né, dessa legislação, é agora entender quais vão ser esses estándares técnicos. Como é que a gente vai entender discussões como explicabilidade, auditabilidade, transparência? Então, quais vão ser os requisitos técnicos para a segurança jurídica, para que a gente possa desenvolver esses produtos entendendo qual é o nosso papel, o que que a gente vai precisar mostrar, qual de fato é a responsabilidade. E aqui no Brasil, só para terminar essa primeira fala, e a gente novamente incentivando aqui as perguntas de vocês para a gente poder comentar aqui justamente essas questões ligadas ao AI Act, mas também a influência e como isso impacta no Brasil. Uma mudança também ao longo do tempo aqui na legislação brasileira relacionada a essa questão de responsabilidade é que ficou claro aqui no Brasil que o que vai ser aplicado nessas questões é o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Então, o que isso, na prática, né, traz de diferença? O Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil, ele foi criado com um tipo de responsabilidade que é a chamada responsabilidade objetiva. Quer dizer, se o seu produto tem um defeito, mesmo que você tomou todos os cuidados e fez aí todos os testes e não houve negligência e de fato aconteceu alguma coisa, mesmo assim, se é um defeito do produto, o responsável é a empresa que colocou esse produto no mercado. E quando a gente tem uma cadeia, e essa é outra discussão na Europa também, né? Como é que a gente diferencia a obrigação da cadeia? Porque, por exemplo, num banco, quem tem simplesmente o meio de pagamento não vai ter a mesma obrigação que o banco e responsabilidade, né? Então, aqui no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor resolveu isso, colocando como uma responsabilidade solidária da cadeia inteira.
O que que isso quer dizer? Normalmente, você comprou um carro de uma determinada montadora e teve um problema no pneu que gerou um acidente. O consumidor, ele pode escolher contra quem ele vai entrar, mas normalmente ele faz isso em nome da empresa que ele se relaciona, que é de quem ele comprou aquele veículo, né? E essa empresa é que vai ter que se organizar com relações contratuais e de ressarcimento desses seus fornecedores. Então, aqui no Brasil, isso vai gerar uma responsabilidade importante, né? Porque se a gente usa um LLM, por exemplo, né? Um ChatGPT ou qualquer outro modelo, né? A responsabilidade pelo resultado vai ser daquele que está aplicando aquela tecnologia, que vai ser aquele que está colocando essa tecnologia no mercado. Então, a gente vai ter muitas discussões sobre essa questão da responsabilidade, mas a gente precisa entender, né? Primeiro, quais são os cuidados e os elementos desse ciclo de vida, para a gente mitigar os riscos, para a gente entender esses impactos, mas principalmente começar a entender um pouco melhor qual vai ser essa responsabilidade de quem vai colocar como o ator final para colocar aquele produto ou aquela solução no mercado. Queria fazer, é, na linha do que o Alexandre falou, eu queria ressaltar dois outros pontos, né? O que tanto o Alexandre falou quanto o Felipe é a questão a importância da harmonização, né? Eu não tinha usado essa expressão que o Alexandre usou perfeitamente, adequadamente, né? Que é a harmonização. Uma das discussões que a gente também tem pleiteado aqui no processo de regulamentação da IA no Brasil, além do protagonismo ser das agências setoriais reguladoras, também o fato de que a necessidade justamente de harmonizar com as leis que já existem. Como o nosso ambiente, assim como na Europa, é um ambiente absolutamente regulado, uma das iniciativas que a gente tem defendido é fazer um diagnóstico quais são as leis, inclusive setoriais e federais, mas setoriais também, né, por domínio, que podem ser expandidas para adequar as obrigações, os riscos relacionados à inteligência artificial. Então, por exemplo, ressaltar o que o Alexandre também já comentou, sobre a questão da responsabilidade, né? A última versão que foi tornada pública do PL 2338 não comporta a questão da responsabilidade. Por quê? Porque a responsabilidade já está, como o Alexandre disse, no Código de Defesa do Consumidor, né? Então, não tem porquê. Isso já está claro do ponto de vista da estrutura regulatória, da estrutura legal no Brasil. Então, essa questão da harmonização é muito importante e eu acho que assim, a gente não avançou muito enquanto país, né, nesse processo de harmonizar. Eu me lembro que a FDA, que é a Anvisa, correspondente à Anvisa americana, tinha uma regulamentação relativa ao uso de dispositivos digitais na área de saúde. Então, o que ela fez? Ela agregou dispositivos digitais habilitados por inteligência artificial na área de saúde. Então, isso é um exemplo de como que você harmoniza, você adapta as leis existentes, as normas existentes, às novas questões colocadas pela inteligência artificial. Uma outra questão que também perpassa todo o debate sobre inteligência artificial é definir o que é inteligência artificial, né? Não é fácil, já fizemos vários estudos nesse sentido, todas as propostas de lei, os relatórios das agências em geral, a abertura, né, os princípios, o regulamento de vários institutos. Bom, em suma, não tem nenhuma convergência. Eu fiz um estudo sobre um capítulo para um livro sobre exatamente, levantei uma série de definições de campos diferentes e não tem uma convergência, né? Agora, uma questão que o Felipe falou, que me parece muito importante, é o enquadramento, né, que ele disse que aconteceu recente, agora em outubro, se não me engano, um enquadramento da inteligência artificial, dos modelos de inteligência artificial, do sistema de inteligência artificial como um produto, né? Isso é um avanço e isso permite harmonizar, permite o diálogo com outras regulamentações existentes em relação ao produto. Então, por exemplo, no nosso caso, a Anvisa, tradicionalmente, ela regulou equipamentos, né? Então,
sendo o modelo de inteligência artificial um software e não um equipamento, ela está embutida, ela está dentro dos equipamentos, de diversos equipamentos, né? É o que se chama tecnologia embutida, não, qual é o termo que se usa? Embedada? Oi? Embedada, por exemplo, que ela está Mas embedada não é a palavra em português, a palavra em português agora me fugiu. Bom, então, dentro dos equipamentos tem a inteligência artificial. Então, a Anvisa está no processo justamente de se preparar, já tem algumas medidas nesse sentido, de também regulamentar softwares, né? Então, quando você trata como produto, você consegue facilitar essa harmonização. Então, são essas questões. Agora, Ora, só aproveitando aqui, a gente pode falar embarcada também, né? a Mas embarcada, essa palavra que eu estava buscando. aproveitando aqui, nós já temos algumas perguntas, uma especificamente sobre essas questões técnicas, tem algumas aqui que eu já vou fazendo, mas o Eduardo Conceição está perguntando aqui, né? Nos países citados, são muitas decisões políticas, né? E não, às vezes, desenhadas a partir também de uma visão técnica, né? Então, a gente acompanhou um pouco essa discussão na Europa e você sempre fez uma crítica, né? No melhor sentido dessa palavra, que a discussão brasileira como começou, né? Que precisava envolver a visão técnica, né? E a gente viu esse avanço para as agências setoriais, o que de fato vai permitir, como você falou, essa maior especialidade. Só para você comentar um pouco também sobre essa questão da importância dessas diferentes visões nessa discussão regulatória. A inteligência artificial é uma tecnologia multidisciplinar, né? Não é possível você entender, nós entendermos todo o espectro, todas as implicações da inteligência artificial sem montar equipes multidisciplinares. Então, a participação de pessoas da tecnologia que entendem os meandros, né? Quando há 8 anos, quase 9 anos atrás, quando eu tomei a decisão de me dedicar ao campo da inteligência artificial, aproveitando que eu fiz engenharia em 1843, mais ou menos, pelo menos era um outro cenário completamente diferente de hoje, o que era o estudo da engenharia, mas pelo menos eu tenho uma questão do raciocínio lógico, né? Então, eu tomei a decisão de estudar também a tecnologia. Eu não sou capaz de desenvolver um sistema de inteligência artificial, mas eu tento entender e acompanhar, tenho um mentor nesse sentido, o que é, qual é a lógica, como é que funciona essa tecnologia. Então, é fundamental, né? Porque quando você começa a entender como ela funciona, a lógica, o que é, quando a gente fala que um chat GPT, por exemplo, aprendeu, o que quer dizer que ele aprendeu? É fundamental entender o que de fato quer dizer aprender, como é que se dá o mecanismo, porque é aí que estão concentrados os riscos, né? Então, a participação dos especialistas em tecnologia nessa discussão, junto com juristas, eticistas, cientistas sociais, juristas, né, é fundamental. Então, quando a gente traz a discussão, quando a gente dá o protagonismo para as agências setoriais, as agências setoriais têm técnicos capacitados para influir, para participar desse debate, né? Aí a Maria Cláudia Sarmento está perguntando: o famoso mercado irá regular, mas com esse Congresso eleito, a senhora acha que passa o PL? Não, o mercado não vai regular, né? Uma das as defesas, assim, que eu acho que eu não vejo ninguém no mundo mais se colocando contra a regulamentação. A discussão é como fazer isso, né? Mas a importância fundamental, imprescindível da regulamentação é que cabe ao governo, né, ao Estado, proteger os seus cidadãos. A autorregulamentação por parte das empresas, ela tem um papel, mas ela tem um limite, à medida que qual é a missão de qualquer empresa? É entregar valor para os seus acionistas, né? Então, quando conflita o interesse comercial com o interesse da sociedade, a tendência, em qualquer que seja a empresa, não são só empresas de tecnologia, a tendência é prevalecer os interesses comerciais. Então, quem está fora, digamos, não tem interesse comercial, em princípio, é o Estado, o governo. Então, a regulamentação, assim como cabe em qualquer, como foi dito, a gente não lança um produto. Aliás, o Filipe falou sobre isso, não ganha um brinquedo, um carro, um remédio, nada, nenhum serviço, nenhum produto é lançado, equipamento, se não passa por um processo de aprovação, regras previamente definidas.
né? Então, eu acho que não é o mercado, é de fato os reguladores, né? Que têm a função de regular o funcionamento de tudo que se envolve, se lança, se usa na sociedade, no caso do Brasil. O PL, eu acredito sim que vai passar. O Estado já está bem avançado, foi formado, né, em agosto do ano passado a comissão temporária do Senado, que é composta de senadores, e a última versão já estava bem, já, digamos, alinhada com quem vai tomar as decisões finais, já tinha uma tentativa, uma busca, né, melhor dizendo, de consenso, de consensuar o teor final, né, o arcabouço final, para virar marco regulatório junto com a Câmara. O governo federal, que não estava participando na última versão que foi disponibilizada publicamente, já teve uma interferência muito forte do governo federal, inclusive foi provocada, estimulada pelo próprio relator, o senador Eduardo Gomes, com a Casa Civil, e articulou vários ministérios, fizeram propostas que mudaram sensivelmente a linha que estava seguindo o PL 2338. Então, acho que vai passar. Não sei se é essa última versão que foi pública, se vão ter mais modificações, mas em algum momento vai. Mas eu acho que o problema, quer dizer, a questão em relação a proteger a sociedade dos danos, dos potenciais danos, e maximizando os benefícios em relação à inteligência artificial, não vai estar resolvida ou finalizada quando o PL 2338 ficar um marco regulatório, como a gente acabou de ouvir pelo Felipe, né? 1º de agosto já tem uma lei e os desafios continuam muito fortes em várias frentes, né? Então, eu acho que isso vai se estabelecer um marco regulatório, provavelmente, como todas as leis, aconteceu com a LGPD, nós teríamos pelo menos uns 2 anos para entrar em vigência, e nesse período que as agências reguladoras vão ter que se preparar. Uma dos conceitos que estão sendo bastante defendidos, eu acho que já tem um consenso, também não vejo ninguém falando contra, é criar agências certificadoras, né, que é um outro movimento importante. Então, criar um conjunto de iniciativas que a gente consiga, no Brasil, de fato, enfrentar ou mitigar os danos da inteligência artificial e aproveitar todos os benefícios, porque a grande questão é essa, né? Se não tivesse benefícios extraordinários, a gente nem estaria discutindo todas essas questões em relação à inteligência artificial. Então, porque tem esses benefícios extraordinários, nós precisamos, enquanto nação, nos dedicar a criar mecanismos, criar instrumentos de mitigar os potenciais riscos, que aí é uma situação, digamos, perto da ideal. E, Dora, nós temos aqui mais uma discussão sobre essa questão da evolução cultural, né? Como é que é a formação das pessoas para entender os limites da tecnologia, como é que se aplica, né? Como é que a gente ajuda a desenvolver essa tecnologia. Esse é um ponto bastante importante. E também como é que a IA vai nos ajudar a capturar, a melhorar o nosso trabalho do dia a dia, a base de comparação. A gente tem evidências, né, que são as discussões que a gente sempre fala. Então, só para começar aqui, a gente tem, obviamente a professora Dora é quem nos ensina isso, né, a inteligência artificial como uma tecnologia de propósito geral, que é a tecnologia capaz, nessa economia digital, de classificar, organizar todos esses dados que, em grande parte, são não estruturados, estão imagens, vídeos. Então, a gente vê uma primeira função importante dessa tecnologia, que é classificar essas informações, transformar essas informações legíveis para os sistemas computacionais. Esse é um primeiro ponto importante. A segunda é entender padrões, né, a partir desses dados, e aí isso serve para todas as áreas. A minha área, por exemplo, que é a do direito, né, apesar de eu ser advogado, trabalho com tecnologia e bastante com o pessoal de tecnologia, e aprendo todo dia nessas questões. Mas justamente, primeiro, como é que a gente pega 80 milhões de processos judiciais, classifica essas informações, depois como é que a gente entende padrões, por exemplo, de decisão, ou de qual é a melhor tese, né? Mas a gente sempre lembrando que a gente está falando de sistemas
probabilísticos, né? Que obviamente não vão definir exatamente como é que a gente vai agir ou como é que vai se encerrar um determinado caso. Ele vai nos ajudar a dizer, olha, essa tese, nesse lugar, você tem uma probabilidade de 80% de ganhar o processo se você seguir dessa maneira. Então, a gente tem que entender a característica dessa tecnologia. E um último ponto, para a professora Dora também poder comentar, né? E esse entendimento sobre a característica e os limites da tecnologia, se a gente olhar os LLMs, quando eu comecei a trabalhar com inteligência artificial em 2016, a gente fazia aquele processo de pintar o texto, né? Então, para achar uma decisão judicial, a gente pintava lá, olha, julgo procedente, nego pedidos, eram 1000 formas de falar, então a gente ficava treinando a tecnologia com esses exemplos, para depois ela começar a achar uma decisão, né? E era interessante, e essa é uma questão de governança, que quando não tinha uma curácia, quando ela não sabia, né, vamos dizer aqui metaforicamente, ela parava e levantava a mão e falava, olha, esse caso aqui eu não sei. E o que aconteceu com os LLMs, né? Como é um modelo de linguagem, e é um pouco diferente do que a gente entendeu no começo, né, que era um ambiente de conteúdo, um novo ambiente de pesquisa, ela pode até ser com características próprias, né, que eu já vou explicar, mas ele é um modelo de linguagem. Então, foi permitido, né, quando foi criado a governança sobre o que esse modelo poderia fazer, foi permitido que ele, na busca de um texto coerente, de uma estrutura de um texto, colocasse informações, muitas vezes, que você não tem estatisticamente uma certeza que ela está certa. Então, vou voltar, se desculpa que o direito tem exemplo de várias áreas, mas só para seguir na mesma linha, né? Então, quando você fala, olha, faz aqui uma petição, ele vai colocar ali e falar, olha, nesse lugar você tem que colocar uma jurisprudência, mas não necessariamente aquela jurisprudência é verdadeira. O objetivo é a construção do texto. Então, quando a gente fala de alucinação, por exemplo, né, não necessariamente ela é um erro, ela é inerente ao próprio sistema, que é um sistema de linguagem. Então, se a gente usar o LLM, que é baseado, né, no contexto da internet, boa parte dos textos acadêmicos, de livros ou de fontes qualificadas não estão abertas na internet ou não tem uma representatividade estatística para que aquele modelo possa acertar. Então, quando ele não tem isso, ele vai colocar qualquer informação. E a gente é que tem que entender, por essa parte educacional, de formação, essas características, de que se a gente usar aberta, né, esses modelos abertos, baseados em dados da internet, a gente tem essa característica. A partir do momento em que a gente aplicar esse modelo em bases proprietárias, né, então se eu pegar lá os 1000 contratos de uma determinada empresa. Aquilo passa a ser a base estatística, né? E, obviamente, isso vai diminuir a alucinação, vai trazer informações mais precisas. Então, o grande ponto é justamente como vocês colocaram, essa questão da formação, de como é que a gente traz para as pessoas, né, essa visão um pouco mais técnica, e obviamente não é para ninguém virar programador, mas a gente precisa entender as características dessa tecnologia para a gente poder saber navegar, até porque a gente está vendo aqui essa discussão do Philip, né, de responsabilidade. A gente tem um escritório americano que usou, né, um dos LLMs e ele alucinou uma decisão e o escritório tomou uma multa do tribunal e perdeu o processo, quer dizer, a responsabilidade foi dele. Então, como é que a gente vai formar, né, Dora, as pessoas para entender como é que a gente aplica a tecnologia, como é que a gente entende os riscos, como é que a gente entende a nossa responsabilidade. Então, a Jane está perguntando, gostaria de saber se está sendo abordada a questão Jane Piantoni, se letramento e capacitação em IA na legislação. Sim, está, tanto na europeia, que já é lei, quanto aqui na PL 2338, mas também de uma maneira muito generalista, né? Eu acho que a questão do letramento em IA, da capacitação em IA, é uma função de toda a sociedade. Acho que não é uma legislação que vai resolver essa questão. Acho que as universidades têm que se preparar, quer dizer, tem que entrar no currículo, em todas as disciplinas, em todas as faculdades, né? Porque não é, a inteligência artificial não é uma tecnologia qualquer, ela está moldando toda a maneira como a gente vive. Então, ela tem que permear todas as disciplinas, tanto para pesquisa, para o estudo, quanto depois quando for para o mercado de trabalho, qualquer que seja a profissão. Assim como as empresas também precisam fazer isso, né? Todas as empresas precisam criar programas de capacitação, porque
uma das dificuldades, ou de desafios, melhor dizendo, é que a interface entre homem e máquina, no caso de sistemas habilitados por inteligência artificial, é mais complexa do que outras, por exemplo, outras interfaces com outras tecnologias, né? Então, no caso da inteligência artificial, não basta seguir a tradição que em torno de 76%, segundo os dados do Senac, dos trabalhadores no Brasil sempre foram treinados no próprio trabalho, né? Na indústria, no seu local de trabalho. E a sofisticação dessa interface não é suficiente, não dá conta de treinar no local de trabalho. Você precisa de formação, né? Porque os equipamentos que estão vindo com tecnologia embarcada, inclusive inteligência artificial, precisam de outra. Eu vou dar um exemplo: motorista de caminhão. Né? Eu fiz uma consultoria 1 ano e meio no setor de transporte relativamente recente. Então, o motorista de caminhão, ele sabe dirigir um caminhão 10, 15, 20 anos super bem. Estou falando de caminhão de carga, né? Só que o que está acontecendo? Os caminhões estão vindo com tecnologia embarcada, inclusive inteligência artificial. O que nós observamos nessa consultoria é que, em geral, né, para tudo tem exceção, o motorista não consegue lidar, compreender os inputs, né, a visualização dos resultados apresentada por essa tecnologia embarcada, inclusive inteligência artificial no caminhão. Então, o que as grandes empresas de transporte no Brasil estavam fazendo, pelo menos até 2022? Tinham que contratar o que se chama um tradutor, alguém que fizesse a mediação, que interpretasse os resultados mostrados pelos sistemas embarcados no caminhão e traduzisse para o motorista. E isso, por exemplo, no agronegócio, não tenho pesquisa sobre isso, é só a minha intuição, os contatos que eu tenho, mas eu tenho a impressão que o agronegócio no Brasil é talvez o setor que está mais usando inteligência artificial, mais usando tecnologia em geral. Nosso agronegócio está bastante evoluído do ponto de vista de usar tecnologias em geral, digitais e também inteligência artificial. Então, os equipamentos também no agronegócio estão vindo com tecnologia embarcada, né? Então, toda essa nova capacitação, nada disso é simples, principalmente porque aí a gente está falando sobre uma questão hipersensível historicamente no Brasil, que é a questão da educação. Né? Então, também, como é que a gente traz essa... É porque é uma lógica diferente. Eu costumo dizer que nós estamos migrando, e para mim essa é uma das principal, se não for a principal transformação. Nós estamos migrando de um mundo de máquinas programadas, sistemas programados, para máquinas e sistemas habilitados por inteligência artificial. Como são habilitados por inteligência artificial, eles são probabilísticos. Né? Então, essa mudança implica em lógica absolutamente distinta. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, na educação básica no Brasil, quando se aborda a tecnologia, se aborda com o pensamento, a lógica de programação. Né? Então, como é que a gente faz essa mudança, essa transformação? Precisa capacitar os professores, os educadores, né? Porque se não capacitá-los, como é que eles vão? Então, isso para quem cabe essa missão? Não adianta, cada um tem meios hoje de ter a sua capacitação, de buscar, claro, tem cursos, tem lives, bom, em suma, tem uma quantidade de possibilidade de você se capacitar, mas não tem como você fazer isso sozinho, né? Ou esperar que a grande parte consiga ter resultados positivos sozinho. Então, precisa ter o MEC, as secretarias municipais, estaduais de educação, então, todos os órgãos públicos, as instituições privadas têm que agir nesse sentido. Como é que consegue criar programas de capacitação? Né? Então, eu Dora, acho... e a Jussi aqui também está nos lembrando que é o Plano também Nacional de Educação Digital, né, que responsabiliza o Estado pela educação dos cidadãos e que também já tem trazido aí algumas questões mas pelo relacionadas que eu a isso, e é acompanhei, importante. Pelo que eu acompanhei, não sou especialista em educação, tem muito pouco, quase nada sobre inteligência artificial. Mas eu acho que a gente tem um tempinho que nós gostaríamos, Alexandre e eu, de mostrar para vocês, já está até aqui pronto para compartilhar,
Uma das também questões assim que a gente defende sempre, é que no Brasil se tem muito pouca pesquisa empírica, né? E se tem pouca pesquisa empírica, assim, eu acho que, na minha opinião, por duas razões. Nós temos uma questão cultural, né? E nós temos também falta de financiamento para fazer essas pesquisas, porque pesquisa empírica precisa de financiamento. É diferente de você fazer pesquisa documental, pesquisa bibliográfica, você senta lá no seu computador e vai buscando e pesquisando. Então, nós temos muito poucas pesquisas empíricas e essas pesquisas são fundamentais, porque elas trazem exatamente o diagnóstico, ela traz informações reais de como está sendo usado, no caso, por exemplo, a inteligência artificial. Então, o Alexandre e eu procuramos a Brasca e o ano passado e sugerimos e foi aceito, e nós tocamos durante um ano, esse último ano, lançamos o ano passado, semana passada, quarta-feira passada, num evento também muito bonito na Fundação Itaú, no Itaú Cultural, o relatório final, que é disponível, a gente vai pedir aí para o pessoal colocar. Eu já coloquei. Você colocou, então, esse relatório está aberto, para disseminar realmente, e a gente foi, você vai passar, porque eu tinha posto para... Você quer? Não, você me fala, eu passo aqui, se você quiser, se Não, preferir. eu ia passar outro, porque eu ia compartilhar, então vai, passa isso aí que eu queria mostrar. Então, o que foi... Foram 5 empresas que apoiaram, né? A Century foi o patrocinador master e se interessou tanto que acabou sendo um parceiro estratégico. Esteve conosco em todo o tempo, fazendo... Eu já vou contar sobre a metodologia. E os apoiadores da U, Vivo, Cielo, Comgás, e apoio institucional do MIT e do IBGC. Então, o que teve de inovação, assim, do nosso ponto de vista, nessa pesquisa? A maior parte das pesquisas elas acontecem, principalmente dessas agências, dessas consultorias internacionais, e também outros órgãos, e também órgãos de pesquisa, através de questionário online, né? E nós sempre achamos que o questionário online tem a sua contribuição, mas tem as suas limitações. Primeiro, que você nunca sabe quem respondeu, e também você não tem a oportunidade de deixar claro a interpretabilidade das perguntas, né? Então, cada um que está respondendo o questionário interpreta aquela pergunta da sua maneira, né? Então, o que a gente fez do ponto de vista da metodologia? A gente fez o questionário online, enviamos para todos os associados da Abrasca e do IBGC, tivemos 46% de retorno, que é um retorno altíssimo para esse tipo de ação, mas fizemos a pesquisa Quali. Então, nós separamos um grupo de 20 empresas. A Abrasca é a Associação Brasileira de Empresas de Capital Aberto. Então, todo o universo que a gente trabalhou são empresas de capital aberto, consequentemente, as maiores empresas no Brasil. Então, nós separamos um conjunto de 20 empresas que a gente já sabia que, com certeza, usavam inteligência artificial, e nós fizemos, durante alguns meses, nós fizemos reuniões, nós fizemos entrevistas em momentos diferentes, com alguém do conselho, com o CEO, com o head de tecnologia, em alguns momentos com o head da área de jurídica ou da área de compliance, né? Em momentos diferentes, reuniões separadas. Tínhamos pelo menos 5 ou 6 nossos, né? O Alexandre e eu, e também pessoas da equipe da Century. E aí fazemos todas as perguntas até nos sentimos confortáveis de que a gente tinha entendido. Essas foram gravadas com autorização dos entrevistados, foram condensadas e resumidas por um sistema de inteligência artificial desenvolvido pela Century, e que diga-se de passagem, foi bastante razoável, longe de ter sido um bom resultado, e nós comparamos que isso que teve um valor muito grande foi as nossas anotações, né? Então, as anotações de todas as equipes, de todas as pessoas que fizeram as entrevistas, e tivemos um resultado, né? Então, com isso, a gente consolidou, e o relatório, quem acessar vai ver, nós fizemos a comparação, inclusive, entre as respostas do questionário virtual com as respostas, e
em geral, quase 100% tinham conflito sobre as respostas, né? Então, a gente tem alguns destaques, a gente só tem mais 20 minutos, então, os destaques. A adoção de sistemas já pela maioria das companhias é recente, né? Então, nós encontramos muito poucas companhias que tinham, na verdade, 2 ou 3 que já usavam há pelo menos 10 anos a inteligência artificial, sempre com foco, né? Com foco para uma função, para uma tarefa específica, né? A partir do chat GPT, a gente constata que o conselho chamado C-Level, né? O conselho, a administração, os principais dirigentes das empresas, pelo menos no segmento de empresas de capital aberto, estão sensíveis ao tema da inteligência artificial, a um reconhecimento de que a inteligência artificial é estratégia para o desenvolvimento do seu próprio negócio, né, para manter a competitividade em relação às suas concorrências, mas é uma sensibilidade, diferente de estar na pauta. Na pauta do conselho, na pauta do C-Level, significa já ter pelo menos o início de criar uma estratégia. Isso a gente não achou. A gente não achou nenhuma estratégia de inteligência artificial. O que seria uma estratégia? É você pensar, fazer um diagnóstico, né? Inclusive, quais são as tarefas, quais são as funções, quais são as áreas que justifica usar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial não é aplicável para qualquer situação, ela tem um custo, ela é complexa, ela traz vários riscos, né? Então precisa compensar. Em geral, situações onde você vai usar um conjunto muito grande de dados, né? Muitas outras funções que a gente também encontrou que estão usando inteligência artificial não precisaria. Um modelo estatístico tradicional resolveria o problema muito bem, sem incorrer em todos os custos e riscos e complexidade da inteligência artificial, né? Então, isso seria uma estratégia, né? Você pensar aonde você vai ter um valor agregado de usar a inteligência artificial, como você vai fazer isso, como você vai capacitar as equipes, que não é só capacitar a área de TI, né? E inteligência artificial, exatamente porque ela é estratégica, ela não é uma pauta de TI, ela é uma pauta de toda a cúpula, né? A administração principal das organizações. E uma questão também que está aí colocada, que nos chamou bastante atenção, foi o fato de que, bom, primeiro a gente também não encontrou, e que também isso não é surpresa, isso é natural, faz parte, né? Tem alguém pedindo para compartilhar o link. Eu tinha colocado já o link para. Ela já compartilhou, Dora. Tá ótimo. Então, obrigada. O que a gente também viu, por exemplo, não encontramos nenhuma situação, como eu estava dizendo, que não é surpreendente, faz parte. Quem desenvolve a tecnologia, em geral, são empresas de tecnologia, são startups de tecnologia, quer dizer, startups em geral são de tecnologia, mas de tecnologia de inteligência artificial, ou a comunidade de código aberto, né? Então, as empresas, o que elas fazem, quase 100%, elas usam soluções, sistemas ofertados no mercado por um desses 3 segmentos, né? Empresas de tecnologia, startups ou as comunidades de código aberto. E raríssimas situações a gente encontrou empresas que fazem soluções compondo a partir de sistemas ou algoritmos de inteligência artificial desenvolvidos por um desses 3 segmentos. Então, o que nos chamou a atenção é a questão da validação do risco, da identificação, monitoramento, né, validação de risco. 100% nos disseram que consideravam que ou as empresas de tecnologia, ou as startups, ou as comunidades de código aberto já tinham validado o risco, o que não tem nenhuma evidência de que isso de fato acontece. Além do que, também tem um equívoco, porque o risco não é algo assim, concreto, que risco é o mesmo risco para tudo. Risco é relativo, né? Então, se eu estou aplicando um sistema para uma determinada tarefa, num determinado contexto, num determinado domínio, numa determinada empresa, ele vai ter um risco diferente se eu fizer no outro domínio, numa outra empresa, para outra função. Então, não tem como pressupor, primeiro, que a gente não tem evidência, como eu já disse, que esses 3 setores, segmentos, estão de fato validando os riscos. Além disso, mesmo que isso acontecesse, que em princípio eu acho que não acontece, o risco depende
como você está usando, em que situação. Então, de qualquer jeito, as empresas precisam se estruturar para identificar, monitorar, validar os riscos, e que é um processo contínuo, diferente de sistemas e máquinas programadas. No caso de inteligência artificial, esse processo é contínuo. Então, a última coisa que eu gostaria de comentar é esse último aí que está dizendo, observa uma assimetria de conhecimento. Isso também nos chamou muita atenção, entre os gestores, qualquer que seja o gestor, considerando desde o conselho, considerado C-level, até os gestores de departamentos específicos. Então, uma assimetria de conhecimento entre gestores em todos os níveis, com os profissionais de TI especializados em IA. Então, como gestores, cabe aos gestores a tomada de decisão, inclusive a escolha de usar ou não inteligência artificial, em que situação, como usar, o que precisa, qual a estrutura para garantir o uso confiável da inteligência artificial. Tudo isso são decisões de gestores e não de TI. Então, a responsabilidade não pode ficar na mão do TI, mas para tomar essas decisões, os gestores têm que se capacitar. Então, volta a questão da capacitação. Então, era isso. Está super disponível. Podem, por favor, repassem esse relatório, porque, inclusive, no relatório nós fizemos uma contextualização, né? Antes de entrar na pesquisa, nós fizemos toda uma contextualização do momento atual da IA, os processos regulatórios. Então, tem também uma contribuição que coloca muita informação sobre a IA. Agora, o Ale vai falar sobre esse diagrama, que é muito interessante. Bom, como vocês estão vendo, a gente tem várias perguntas aqui também relacionadas à governança, o papel das empresas, né? Então, apesar de a gente estudar bastante essa questão da regulação, a gente também tem olhado a agenda chamada de Responsible AI, né? Ou seja, qual é o papel das organizações nessa formação das pessoas, no uso responsável e ético da tecnologia, e como é que as empresas estão se preparando. Então, esse estudo foi voltado justamente para entender os desafios de cumprimento dessa governança e, principalmente, como é que um programa de governança e gestão de risco pode, de fato, ser um elemento estruturante. Inclusive, esse é até o objeto da minha pesquisa aqui no doutorado, que a professora Dora é minha orientadora, e obviamente, essa pesquisa também está dentro daquilo que a gente tem investigado e estudado nessa questão. Então, o primeiro ponto importante que a gente entendeu é que existem características diferentes nesse uso, né? Porque estava difícil a gente conseguir interpretar os resultados, porque o tipo de utilização ou o perfil das empresas era bastante diferente. A gente chegou nesse diagrama, até inspirado lá no quadrante da Gartner, né? E a gente pensou em dois eixos. Um eixo que a gente viu, que é o horizontal, são justamente algumas companhias, de fato, já estão usando a inteligência artificial no seu core business, quer dizer, na sua atividade principal, nos seus produtos e serviços principais. E isso a gente tem visto, mesmo nas empresas mais avançadas, que isso tem acontecido em esteiras muito específicas, né? Então, o mercado financeiro está usando crédito, né? A, a área de saúde, por exemplo, para interpretar exames, por exemplo. Então, a gente vê também que não é ainda uma utilização generalizada. São algumas esteiras específicas ligadas ao core business que já têm avançado um pouco mais. De outro lado, na horizontal para a esquerda, a grande maioria das companhias estão usando para atividades administrativas e de apoio, como o RH, como a área do jurídico, a área de compliance, o setor financeiro ou administrativo, né? Então, a gente criou essa matriz olhando, né, o quanto a empresa está mais para o seu core business ou mais para essas áreas de suporte e de apoio, sendo que a maioria ainda estão nesse estágio. E aí, só pegando um exemplo, né, aqui do RH, que a professora Dora falou, de validação, né, de terceiros. Então, a gente perguntou, por exemplo, né, grandes empresas que estão usando startups para a seleção de currículos, né, para auxiliá-los aí na fase de contratação, eventualmente até de progressão na carreira dentro das companhias. A gente perguntava, mas vocês validaram, vocês entenderam? Não, nós conversamos, a empresa tem um comitê de ética, ela falou que já está cuidando aí de todas as questões dos dilemas éticos e tal, mas se a gente tem, por exemplo, um etarismo ou uma questão de gênero, ou
qualquer outra, né, que possa ser identificado lá na frente, a responsabilidade, como o Felipe falou, vai ser da própria companhia, não vai ser da startup. Essa companhia que vai estar exposta, né, ao mercado, à sua reputação, toda a questão de responsabilidade também, né? Então a gente vê que mesmo com essa utilização, e aí a gente criou esse eixo vertical, que é justamente o estágio de maturidade, né? Então, como é que essas empresas estão começando a estruturar sua área? Então, obviamente, nós estamos num período pré-regulatório, é como se a gente tivesse aí na LGPD ou na cibersegurança anos atrás, né? Que são dois pilares aí que já avançaram bastante. Então, obviamente, agora que as pessoas estão começando a entender melhor, agora que essa pauta chegou nos conselhos, que a nossa legislação está prestes aí a ser aprovada, então é natural que também seja esse o movimento do mercado. Então, o que a gente vê, né, nesse quadro, constatação dessa pesquisa de um ano, é justamente, né, mais uso nas áreas de suporte e uma baixa maturidade de governança ainda, até porque todo mundo está entendendo como fazer. E nesse grupo de empresas mais avançadas, principalmente ligadas a esses setores que a gente já comentou, a gente já vê essa aplicação então no core business e algumas estratégias de formação de grupo, ou de já uma criação de um protocolo específico nessas esteiras que ainda não chegou, não foi aplicado em toda a companhia. Então, se a gente pegar, por que a gente está falando área da saúde ou mercado financeiro? Porque o mercado financeiro, por exemplo, já tem muitas regras do Banco Central, já tem que ter seu comitê de crédito, né? A área da saúde também já tem o comitê de pesquisa quando envolve qualquer situação ligada ao ser humano. Então, a gente já tem uma estrutura, de alguma maneira, né? Obviamente, não ainda adequada para a IA e para essa complexidade, contextualidade da IA, mas de fato a gente já tem uma determinada experiência que tem sido utilizada e ampliada, mas obviamente ainda não tem estrutura adequada e as questões adequadas. Então, a gente vê nesse ponto, né, que a grande maioria das empresas já diz que utiliza IA, muitas delas, então, essa análise que a professora falou que a gente está fazendo entre o survey, né, online e a pesquisa qualitativa. Então, a gente viu, olha, 50% das empresas falaram que estão usando o seu core business, mas não é uma utilização geral, é uma utilização específica em algumas esteiras bastante específicas, né? Mesmo o atendimento, a gente vê, no caso dos LLMs, né, ainda uma preocupação muito grande com a alucinação, com a possibilidade de responder questões, né, que não estão ligadas ao contexto ou às regras daquela empresa, ou benefícios para o consumidor. Então, a gente vê ainda grandes empresas testando, né, em esteiras específicas e com scripts bem objetivos, ainda não deixando essa tecnologia de forma aberta. Então, por mais que se tenha utilizado no atendimento, né, ainda é uma fase exploratória e com determinados controles, guardrails e regras para não poder seguir naquele script, né? Várias questões aí de RH, como a gente falou, logística, a gente viu bastante, principalmente modelos probabilísticos, né, para fazer forecast, né, para entender qual estoque que eu preciso ter em determinada região, né, ou como é que a venda pode impactar também o preço, entre várias outras questões aí ligadas a essas questões. RH a gente viu bastante, área do direito, compliance, né, manutenção de máquinas. Então, foi primeiro a gente entender esse panorama para a gente passar a entender como é que a organização está se preparando, então, e como é que essas mudanças, entendendo a inteligência artificial como um driver de mudança, né, como uma tecnologia que de fato vai impactar todo o negócio, a gente também viu que muitas empresas estão falando que tem uma estratégia, mas essa estratégia também volta àquela primeira constatação de esteiras específicas. Ainda não existe uma estratégia global da empresa, algo formalizado, já pensado para os próximos anos, e justamente o ChatGPT, né, o Gemini, o Claude, todas essas novas soluções aí que a gente tem acompanhado de LLMs, ajudou bastante nessa questão cultural do C-Level, de entender um pouco melhor a tecnologia, entender os impactos que ela vai ter no negócio. Então, como a professora Dora falou, nós estamos muito mais no momento de sensibilização, nós precisamos discutir sobre isso, nós precisamos criar um planejamento estratégico adequado para isso, mas de fato isso ainda não se desdobrou em estratégias específicas, né? Professora, quer comentar alguma coisa também? Nós não estamos discutindo, acho que está sem microfone. Desculpa.
As pessoas, então, todo mundo já tem o acesso, né? Eu acho que a gente fez, a gente queria justamente transmitir essas impressões gerais, né? Assim, um pouco apresentar o relatório e a gente agora, porque a PL 2338, bom, primeiro, do ponto de vista de obrigações, assim, minha impressão, né, a gente vai ver, não dá hoje a maneira como está estruturado o PL 2338, que é isso mesmo, é para ser mais generalista e cada agência regulatória setorial criar, como eu já disse, os padrões, mas o fato é que ninguém consegue definir ou ter a clareza em relação a quais são os custos, porque precisa dessa padronização. Mas, em geral, as grandes empresas elas têm mais facilidade de responder esse custo, porque elas operam numa escala muito grande e esse custo acaba sendo diluído e elas têm toda uma equipe jurídica, de compliance tecnológica que elas conseguem responder mais facilmente e como eu disse, diluir o custo. Nas pequenas startups, existe um artigo da PL 2338 dizendo que elas não vão se enquadrar nessas regras gerais do futuro marco regulatório, que elas vão ter regras, obrigações específicas para o segmento. Então, o que me parece que vai estar muito descoberto é, quando a gente tiver um marco regulatório de inteligência artificial, são as empresas médias, né, que são importantes, têm um papel significativo na produção de riqueza, na produção na empregabilidade, né? Na oferta de empregos. Então, o que também a gente gostaria, e a gente está se organizando para isso, é partir para fazer uma pesquisa empírica nas médias empresas, né? Como é que elas estão utilizando, quais são as barreiras, um pouco na mesma direção, só que nesse segmento, né? Então, e ao mesmo tempo a gente já tem conversado com os que nos apoiaram de a gente continuar, porque também a velocidade de transformação, tanto da evolução, né, a técnica que permeia praticamente tudo, hoje, as implementações, que é a rede de negócios profundos, em inglês Deep Learning, essa técnica foi pensada na década de 80 e foi concretizada num evento específico em 2012 e começou a ser usada em larga escala em 2016 e 2017. Então, é essa técnica, mas a maneira como você organiza essa técnica, né, os modelos, as soluções, elas estão, cada momento, com uma velocidade muito grande, estão surgindo novas soluções a partir dessa técnica. Além disso, também está expandindo a implementação. Então, usos diferentes, novos usos pelo mercado, pela sociedade em geral, também implicam novos riscos, né? Então, esse processo também está se modificando todo o tempo. Então, o que a gente está pensando, o que a gente está se organizando e tentando ter um projeto que tenha patrocínio, suporte, a gente ter uma espécie de laboratório, né, que a gente possa observar essa evolução. A gente fez uma radiografia desse período. A gente começou em outubro, foi um ano, né? Mas isso vai mudar daqui o ano que vem, no outro ano, o mercado vai estar muito diferente em relação à inteligência artificial. Então, isso um pouco, nós acreditamos profundamente em pesquisa empírica, em você investigar, você fazer um diagnóstico, né? Qualquer um de nós, qualquer um que está nos ouvindo, que já fez um projeto, sabe que o ponto de partida, a recomendação do ponto de partida é fazer um diagnóstico, o que se diz, é o estado da arte. A gente vê o que está acontecendo. A partir daí é que você consegue imaginar quais são as lacunas, quais são os riscos, quais são as barreiras, em suma, para você montar o seu projeto. Então, um pouco nesse sentido que a gente quer trazer a nossa contribuição. Então, bom, o tempo... E aqui no horário, né, como mediador aqui, só agradecer a oportunidade de a gente escutar o Felipe. Infelizmente não esteve aqui pessoalmente com a gente, mas levantou vários temas importantes para a professora Dora também poder comentar, e essa estrutura de governança que nós acreditamos que é um caminho essencial e muito importante, né, estruturante, para não só a conformidade da lei, mas também para o uso responsável e ético dessa tecnologia. E à tarde eu também vou voltar aqui como aluno, né, para apresentar
esse meu estudo e que tem uma parte dessa pesquisa que são as descobertas sobre os elementos do programa. Então, à tarde, a gente fala um pouco mais sobre esses detalhes. Obrigado mais uma vez, professora Dora. É um privilégio a gente estar aqui junto e voltar aqui para a Karen. Não sei se a senhora quer também, né, deixar uma mensagem final. Não, é só dizer para todos que nós já temos a lista dos 8 projetos de pesquisa. Infelizmente, eu não vou poder estar no anúncio, vai ser feito somente pelo professor Daniel, mas, então, podem ir se preparando que já temos a lista dos 8 ganhadores, vão ser R$ 10.000 para cada um, e o próximo evento é a prestação de contas, né? Na verdade, assim, como que esses recursos já ajudaram o desenvolvimento da pesquisa. E esse ano o Google voltou a nos dar um aporte maior, igual dos anos anteriores. O ano passado foi reduzido para 50% e nos permitiu também duplicar o número de projetos selecionados. O ano passado foram 4, esse ano a gente pôde selecionar 8. Então, palavra com a Karen. A Karen é a nossa chefe aqui no Congresso. Maravilhosos, arrasaram. Muito obrigada pelo painel precioso que vocês conduziram agora. E eu convido todo mundo a migrar para um próximo link. Eu já coloquei, inclusive, no chat aqui do YouTube, para a gente poder participar da próxima discussão, da próxima mesa redonda. E aí, saúde. Vamos para lá, gente. Muito obrigada e até mais.